Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe, que Deus dê paz, sabedoria, longe vida. Que Deus fale em cada coração, através desta leitura. Que Deus venha trazer renovo. Que o Espírito Santo de Deus venha transformar a vida. Que Deus toque no coração da minha família. Que Deus livre de todo o mal, de todos os perigos. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que essas palavras venham ficar gravadas na mente e no coração. E toda a força do mal que se levantar contra mim, contra a minha família e contra o teu povo, Senhor Jesus, o Senhor desfaz com a força do teu poder. E dá sabedoria. Me dá sabedoria para me ler a tua palavra e exortar, Senhor Jesus. Fala comigo e fala com todos, através desta mensagem. A leitura aqui no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 16 a 17. Que diz assim: eis o que deve fazer. Eis o que deve fazer. Veja aí, o que deve fazer. Veja aí. Eis o que deve fazer. Fale somente a verdade. Eis o que deve fazer. Fale somente a verdade. Uns com os outros. Eis o que deve fazer. Fale somente a verdade. Uns com os outros. Julgue retamente em seus tribunais. Julgue retamente entre seus tribunais. Não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo. Não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo. Fazer o mal? Está pecando? E só planejar no íntimo, só planejar no íntimo, nem que não faça. Para Deus já fez. Para Deus já fez. Se você planejar no íntimo um mal contra seu próximo, para Deus você já fez. Para Deus você já fez. A pessoa desejar o mal para os outros? Não pode desejar o mal para ninguém. Se a pessoa for uma pessoa ruim, mal, afaste dele, afaste daquela pessoa, ore. Se você puder dar um conselho, dê. Mas planejar o mal no íntimo é falsidade aí. A falsidade é do diabo. A falsidade é do diabo. A pessoa planejar o mal no íntimo contra seu próximo é falsidade. Às vezes, até na presença da pessoa tem a carinha de anjo. Às vezes. É por isso, minha gente, que quando eu quero falar algo, eu falo. Não tem um negócio de estar ocultando, falando as coisas em oculto, cochichando, falando escondido, com falsidade. Não é para mim. Porque a pessoa que é falsa, ele está planejando um mal no íntimo contra seu próximo, uma pessoa que é falsa. Não vai resolver nada na vida daquela pessoa. Se você vê uma pessoa errado, fazendo coisas ruins, repreenda, reclame, repreenda,
Enjote, porque a palavra de Deus diz para nós enjotar uns aos outros. Quando vê errado, aconselhar, repreender, Deus manda. Agora, ocultar as coisas, falsidade, planejar no íntimo as coisas contra o seu próximo, está sendo contra Deus. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Como está dizendo aqui, ó. Eis o que devem fazer. Fale somente a verdade. Fale somente a verdade, uns com os outros. E julgue retamente em seus tribunais. Aqui está falando com os governos, com as autoridades. E julgue retamente em seus tribunais. Não planeje no íntimo um mal contra o seu próximo. E não queiram jurar com falsidade. E não queiram jurar com falsidade. Não quero jurar com falsidade. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. E não jurei com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, assim diz o Senhor. A falsidade é do maligno. A falsidade é do maligno. A falsidade é do maligno. Às vezes, a pessoa, na presença da pessoa, parece ser um amigo, parece ser uma pessoa do bem, mas fica cochichando, fica falando no ouvido, fica com falsidade. E Deus vê tudo isso. Deus está dizendo, eu odeio essas coisas. Eu odeio essas coisas. A falsidade. Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para ser criatura de Deus. Criatura de Deus. Porque ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, batalha contra o mal. Batalhar contra o mal, como é? É planejar o mal contra aquela pessoa? Não é. Batalhar contra o mal é você aconselhar. Quando você vê alguém errado, ou o marido vê sua mulher errada, repreenda. A mulher vê seu marido errado, repreenda. Um filho, repreenda. Corrige, disciplina. A pessoa que diz que ama, a pessoa que diz que ama e não repreende, ele não ama. Ele apoia o erro, oculta o erro, planeja o mal no íntimo contra o próximo. Os ensinamentos estão aí na Bíblia. E o que a gente mais vê neste mundo é falsidade. Falsidade rola. A falsidade rola. É o que a gente mais vê. É a traição, é a falsidade. Eu tenho um orgulho na minha vida.
porque essa doença não existe em mim. Falsidade. Quando eu quero falar algo, eu falo. Quando eu quero falar algo, eu falo. Quando eu sinto de falar, falo mesmo. Pode ser as pessoas ignorar, achar que é maldade minha, que eu sou ruim, que eu sou mau. Eu não sou mau. Quem ama corrige, a palavra de Deus diz. Quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama repreende. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu não gosto, eu vou ficar com aquela guardando aquela mágoa dentro do meu coração, planejando o mal dentro do meu coração, eu não estou fazendo nada para agradar a Deus. E nem vou levantar o caído também. Eu é quem vou cair. Eu é quem estou caindo. A queda é minha. Porque estou guardando no íntimo a maldade, no íntimo. Em vez de eu repreender, fico guardando maldade no íntimo, contra o próximo, desejando o mal, falando em oculto, às escondidas, com maldade, com falsidade. Gente, eu vou dizer uma coisa. Se as pessoas viverem neste mundo pensando que só falar em Deus está salvo, está enganado. Está enganado. Ninguém nasce aprendido, não. Ninguém nasce aprendido, não. A gente está no aprendizado. A gente está no aprendizado. Precisa aprender a cada dia. Vai pedindo sabedoria a Deus. Pedindo sabedoria a Deus. Pedindo força. Que Ele vai dar. Que Ele vai dar. Quem não tem sabedoria, peça a Deus sem nada duvidar que Ele vai dar. Ele vai dar. Não é só falar em Deus, todo mundo fala. Todo mundo fala. Agora, querer ser uma nova criatura, batalhar para ser uma nova criatura. Eu digo para vocês que não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. Ou nós lutamos para vencer, então nós vamos perecer. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus falou, tornai para mim, que eu me tornarei para vós. Tornai para mim, que eu me tornarei para vós. Não é pensar que Deus vai lhe salvar você, se você não der lugar. Jesus diz, não dê lugar ao diabo. Resistir o diabo que ele fugirá de vós. Orar e vigiar para não cair na cilada do mal. Mas as pessoas nesse mundo são poucos para dar ouvido à voz de Deus. Eu não estou aqui me exaltando, não estou aqui me gloriando. Mas eu digo para você, meu amigo e minha amiga, eu digo para você, que eu estou aqui na batalha. Estou aqui na luta. Porque quando Deus diz, tornai para mim que eu me tornarei para vós, a gente tem que lutar. A gente tem que batalhar. E está escrito também que não existe vitória sem luta. Batalhar na fé, coragem, bom ânimo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito também. Que sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé sem obra é morta também. Se você diz que tem fé em Deus e você não tem obra nenhuma, a fé sem obra é morta. Tem que ter luta, minha gente. Luta e luta. Repetindo a leitura aqui, ó. Eis o que deve fazer. Fale somente a verdade, uns com os outros. Eis o que deve fazer. Fale a verdade, uns com os outros. A verdade dói? A verdade dói. Tem gente que não quer, sai para não ouvir a verdade. Foge. Mas Deus disse para falar a verdade. Quem é que está certo? É o que está falando a verdade, é o que foge a verdade. Quem é o que está certo? É o que está falando a verdade ou é o que foge? Fale a verdade, meu irmão. Fale a verdade, meu amigo. Doe quem doer. A verdade dói. Quando Jesus Cristo estava pregando o evangelho, mas os discípulos, aquela multidão saíram, fugiram. Porque a verdade de Jesus Cristo doía muito nos corações. Aquela multidão saíram. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram, e eles saíram. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês não vão sair também não? Jesus olhou para os discípulos. E vocês não vão sair também não? Aí Pedro disse, como, Senhor? Nós vamos sair? Que só quem tem a palavra da verdade, as palavras da salvação, é o Senhor. É o Senhor. Quando nós iremos, só quem tem as palavras da salvação é o Senhor. Aí pronto. E assim, a palavra de Deus dói. É muito forte a palavra de Deus. Nem todos querem parar para ouvir. Fale a verdade, olha. Eis o que deve fazer. Fale somente a verdade, uns com os outros. Julgue retamente em seus tribunais. Não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo. E não queira jurar com falsidade. Não queira jurar com falsidade. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Pois é, minha gente, a verdade está aqui. A verdade está aqui. Eu estou aqui para falar a verdade, não só aqui na internet, mas onde eu tiver, o que precisar falar a verdade, eu falo. Porque falsidade não é comigo. Traição não é comigo. Desejar o mal no íntimo contra o seu próximo, para Deus já fez o mal. Se você desejar o mal no íntimo contra o seu próximo, para Deus você já fez. Pois é, minha gente, que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria, que Deus fale em cada coração através desta palavra, desta leitura. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe a todos que estiverem ouvindo. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém?
Glória a Deus e aleluia.